Olá, fera do segundo ano, eu sou Manuel Moura e serei seu professor de filosofia nesta tarde, em que começaremos a falar um pouco sobre política e poder em Maquiavel, Hobbes e Rousseau, ok? Mas antes disso, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, tá certo? Dê o seu joinha, ative o sininho para receber as nossas notificações, ok? Não deixe de fazer isso agora, se for possível. Muito obrigado e vamos seguir com a aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, nós vamos tratar sobre política. São 3 autores muito importantes e que a gente vai tentar trabalhar em 2 momentos, na aula de hoje e numa próxima aula, tá bem? Então vamos começar. Acompanhe aqui na sua tela o contexto de surgimento desses 3 pensadores no campo da política, tá certo? Então, observe aqui. O contexto em que esses 3 autores aparecem é um contexto de iluminismo, tá certo, gente? Então, nesse período aí, é uma época em que houve o ápice do racionalismo e do cientificismo, né? Tudo teve início, portanto, com o renascimento científico e cultural dos séculos XV e XVI. Então, o iluminismo é o ápice, e esse ápice teria, portanto, acontecido, não é? Com o movimento de ideias que deu ao século XVIII o epíteto de século das luzes. Bem, o iluminismo ele se desdobrou em 3 correntes. A primeira corrente é a francesa, em que autores como Diderot, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert vão se destacar. A segunda corrente, a britânica, onde há Galileu, Isaac Newton, Edmund Burke, tá certo? Que se destacaram no campo, claro, científico e também, não é, de pensamentos, de ideias. E tem a corrente americana, com Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, tá bem? Então, essa introdução ela é muito importante para a gente entender esses pensadores. Vamos lá. Agora, para a gente falar do primeiro, que é exatamente Maquiavel, vai ser fundamental que a gente entenda como ele imagina a natureza humana e sua relação com a história. Então, a gente vai poder observar aqui que a presença de traços humanos imutáveis, não é, vai ser, digamos, preponderante no pensamento de Maquiavel. Então, para Maquiavel, os homens são simuladores, não é? Os homens, por exemplo, dissimulam, não é? Disfarçam, não é? Tem várias caras, são volúveis, portanto, mudam muito facilmente de opinião e de lado, são ingratos, não é? No sentido de não reconhecer a importância do outro, né? Para contribuir com o seu crescimento, são covardes mesmo, né? Há uma covardia em vários graus. E claro, todo homem, segundo Maquiavel, é ávido de lucro. Então, tudo que ele faz sempre pensando em algum retorno financeiro, tá certo? Por isso, gente, o conflito e a anarquia, para Maquiavel, são desdobramentos necessários dessas paixões e desses instintos, que eles chamam de malévolos, tá certo? Para Maquiavel, a história é cíclica, ela se repete de forma indefinida. Então, ele está dizendo para nós que a ordem vai sempre suceder à desordem, que, por sua vez, vai buscar a ordem, já que não há meios absolutos para domesticar a natureza humana, por causa desses sentimentos, né, desses traços que eu acabei de falar. Simuladores, volúveis, ingratos, covardes, ávidos de lucro, tá certo? Então, para Maquiavel,
o poder político, atenção, nasce dessas malignidades que são intrínsecas à natureza humana. Então, é por isso que há uma necessidade de suscitar o poder político entre os homens para ver se acaba ou pelo menos diminui com essa malignidade dos seres humanos. Então a política, atenção, é a única possibilidade de enfrentar esses conflitos provocados, não é, por esses traços da natureza humana. Tá bem, gente? Então muito importante em Maquiavel, né, essas ideias aqui. Continuando. Então, quando a gente fala de Maquiavel, nós não podemos deixar de considerar os elementos teóricos, metodológicos, que estão presentes na sua principal obra, O Príncipe. Tá bem? Então, se vocês observarem aqui na tela, aqui na sua tela, se vocês observarem, o pensamento metodológico ou a teoria de Maquiavel se estrutura nessas três ideias. É um pensamento utilitarista, ele vai defender que é a eficácia que deve comandar a lógica política, tá certo? Não é o blá blá blá, mas é a capacidade de efetivar situações concretas. O empirismo, que ele vai olhar a própria realidade de Florença, então a experiência de Maquiavel é a própria realidade de Florença. Então o Príncipe não é uma obra teórica simplesmente, é na realidade uma representação, tá certo, daquilo que acontecia lá na cidade de Florença. E o terceiro elemento é o que ele chama de anti-utopismo. Então, para Maquiavel, não se deve buscar o dever ser, mas o ser concretamente na realidade cotidiana da política. Então, vocês vão observar que no pensamento de Maquiavel há uma preponderância da razão sobre o metafísico. Olha só, gente, o metafísico está ligado àquele pensamento lá iniciado por Platão, não é, do mundo das ideias. Aquela questão, não é, do pensamento original com o qual a gente já viria. Então, não existe o mundo das ideias. O que existe é o mundo concreto. E o mundo concreto para Maquiavel é o de Florença. Tá bom? Então, não existe sonho, só realidade. Muito bem, continuando. Então, na obra O Príncipe, observe aqui na tela, na obra O Príncipe, a política de Maquiavel tem uma ontologia própria. O que é a ontologia? É ser, um modo de ser, um modo de existência própria, tá bom? Então, o Príncipe ou a política de Maquiavel é uma visão realista, muito realista da teoria política. Por quê? Porque Maquiavel vai questionar a cidade homogênea, né, e indivisa. Para Maquiavel não existe isso, gente. Já que ele mostrou lá que os traços humanos nos tornam tão diferentes uns dos outros, não é? Que somos, portanto, diferentes. Então, como é que eu posso desejar ou imaginar uma cidade homogênea ou uma cidade onde não haja divisão? Não, isso é uma ilusão segundo Maquiavel. Para ele, as pessoas são heterogêneas, as pessoas são diferentes. Se elas são diferentes, elas têm interesses próprios, tá certo? E isto faz o quê? A divisão entre elas, tá certo? As divide, as coloca em lados opostos. Então a política, para Maquiavel, vai aparecer como uma atividade autônoma, gente. O que é uma atividade autônoma? É uma atividade, portanto, que não esteja ligada à religião, não esteja ligada à ética e tampouco à direito e à economia. Então o que ele está mostrando para a gente é que a política tem o seu próprio modo de ser e de caminhar. Então é a partir desse momento aí que começa a se formar
o conceito de razão de Estado. Atenção, gente! Nesse momento aqui, se estabelece ao governante o imperativo de usar a força, tá certo? Estatal ou os vários meios possíveis que fossem necessários para se manter no poder ou para pelo menos dar equilíbrio lá à sociedade, tá bem? Muito bem. Então o que que acontece? Isso vai ser muito importante. Outra ideia muito importante em Maquiavel, para a gente entender Maquiavel, é a relação entre fortuna e virtude, tá certo? Então, Maquiavel faz essa comparação para mostrar que com a política moderna tudo vai mudar. Antigamente acreditava-se que a deusa Fortuna, não é? Era muito, vamos lá, solícita, era muito, digamos, prestativa às pessoas que tinham determinadas características na antiguidade clássica, como por exemplo a virilidade, né? Então essas pessoas, né, a riqueza, né, que viviam de determinada de determinado modo. Então a partir desse momento aí, a partir de Maquiavel isso vai mudar. Vai mudar por quê? Porque na realidade o que vai ganhar importância é a virtude. E para a virtude, não é? Para Maquiavel, a virtude vai exigir dos homens ou dos políticos uma nova postura. E quais são essas novas posturas? Uma postura onde o político tenha o quê? Engenhosidade, tenha determinadas qualidades, tenha talentos políticos e seja bem prestativo, tá certo? Então essas características com certeza, não é, facilitaria ou atrairia muito mais a atenção da deusa Fortuna, que o ajudaria, não é, na conquista do poder, na manutenção do poder e, claro, no aumento ou acréscimo desse poder. Portanto, a visão de Maquiavel é totalmente distinta da virtude dos tratados de moral, tá certo? Essa é a ideia de poder e a ideia de política de maneira bem sintética no pensamento de Maquiavel. Ok, pessoal? Maquiavel era pró-republicano. Então o que acontece? Para Maquiavel, o príncipe deveria ajudar na transição do homem para um estado mais social. Então, a superação daquelas situações que eu coloquei no início, né? O homem, digamos, ávido de poder, o homem que é completamente, digamos, dissimulado, etc. Então, na medida que a sociedade evolui, ela vai passar de um estágio, digamos, em que o príncipe comanda para um estágio republicano, tá bom? Então, essa é a ideia de política e poder em Maquiavel. Vamos seguir. Então, para a gente falar dos pensadores a seguir, é necessário falar do contratualismo, tá certo? Então, o que é que acontece? Os contratualistas, aqui na tela, Aninha, coloca aqui na tela. Então, os contratualistas, que vão aparecer a partir do século XVI, né, até o século XVIII, vão propor uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou de contrato social que vai ajudar o homem a sair de seu estado de natureza e vai colocá-lo em convivência com os outros seres humanos, ou seja, na sociedade ou no estado civil. Então, os autores contratualistas procuram legitimar o Estado através do direito natural, que nós conhecemos com o nome de justnaturalismo. Num período em que o direito criado pelo soberano, o direito positivo, o direito estabelecido pelo Estado, tende a substituir o direito consuetudinário, que é o direito costumeiro. Tá certo, pessoal? Então vocês podem observar, portanto, que esse contexto vai ser fundamental
para a gente entender os pensadores que virão a seguir. E claro, o primeiro pensador é o absolutista Thomas Hobbes, tá certo? Então, Thomas Hobbes, ele parte do pressuposto de que cada homem sempre encara o seu semelhante como um concorrente que precisa ser eliminado, tá certo? Precisa ser eliminado. Aí o que acontece? Onde não for possível, por exemplo, o domínio de um homem sobre o outro, haverá o quê? Uma competição intensa até que esse domínio seja alcançado. Consequência disso, qual é a consequência disso? É o estado de guerra e de matança. Estado de guerra e de matança constante de todos contra todos. Tá certo? É o que ele fala para nós. O homem, portanto, para Locke ou para Thomas Hobbes, vai aparecer como lobo do outro homem. Tá certo? É isso que eu queria mostrar inicialmente. Então, pode observar aqui a figurinha, a ilustração que eu coloquei, não é? A ilustração dos lobos. Por quê? Porque Thomas Hobbes, ele discordava de Aristóteles, gente. Ele discordava quando Aristóteles dizia que havia uma tendência natural do homem para a sociabilidade. Pelo contrário, Thomas Hobbes acha que o estado natural do homem é para ser lobo do próprio homem. É um estado de guerra, tá ok? Estado de guerra. O Hobbes vai defender o absolutismo, ou seja, um estado absolutista, tá certo? E por que ele vai propor o contrato social? Tá bom. Em seu estado de natureza, ele dizia, todo homem é livre e igual. Logo, a relação entre iguais precisaria ser arbitrada, ou seja, ser julgada, acompanhada por alguém ou alguma instância ou alguma instituição. Daí a necessidade desse acordo, que eles vão chamar de contrato social, tá certo? Então, em primeiro lugar, propriedade privada. No início de tudo, no início, tudo era de todos, dizia ele. Quando há disputa pela posse, há luta, há guerra. Então a propriedade privada é criada pelo Estado, que ele vai chamar de Leviatã, compara a um monstro bíblico, gigantesco, que seria o soberano também aqui, para preservar a paz. Então, com o surgimento da propriedade privada, surge a guerra de todos contra todos. Para dirimir, para acabar a guerra de todos contra todos, surge o Leviatã, o Estado, o soberano, para preservar a paz. Assim, como o Estado criou a propriedade privada, ele também vai poder suprimir a propriedade dos súditos, caso ele ache isso importante, caso ele ache isso necessário, tá ok? Sigamos. Então tá aqui, o contrato social para Hobbes, ele existe para superar o estado de natureza, que é aquele estado de guerra de todos contra todos, ou o homem como lobo do outro homem. Estado, portanto, muito selvagem, não é verdade? Outra coisa, qual é o tipo de pacto que, digamos, Hobbes recorre? É o pacto de submissão, gente. Então, assim, na hora que o Estado é formado, ou seja, que esse Leviatã, esse gigante, se sobrepõe ao homem, o homem passa a ser completamente submisso. Ele transfere toda a sua liberdade de forma voluntária ao Estado Leviatã, tá certo? Que passará a agir em nome de todos. Então, essa é a ideia de poder, e de política em Hobbes, E que está muito claro, muito configurado na figura do Leviatã, desse monstro ou desse Estado, poderoso e absoluto, tá certo? Muito importante isso. Um outro autor importante que a gente precisa falar também aqui
falar aqui é Hobbes, não é? Aliás, John Locke. Então, como Hobbes, John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sobre sua necessidade para congregar os homens, que, em estado de natureza, viviam isolados, dizia ele. Ao contrário de Hobbes, ou bem diferente de Hobbes, né, que via no estado de natureza um estado de violência humana, né, de guerra de todos contra todos, Locke faz uma reflexão mais moderada, certo? E aí, claro, essa reflexão moderada vai dar origem ao Estado liberal, né? E Locke vai defender o quê? O individualismo. Então ele vai dizer que o indivíduo precede o Estado, ou em outras palavras, né? Ele está dizendo, enquanto Hobbes defendia que o Estado é mais importante que o indivíduo, olha o que ele está dizendo aqui, que é o indivíduo que é mais importante que o Estado, e é o indivíduo que dá sentido ao Estado, ok? Continuemos. Então, lá em sua obra, quando ele fala do estado de natureza, ele diz, todos seriam iguais, livres e juízes de suas próprias causas. O fato de você ser juiz da sua própria causa, naturalmente, vai levar você a puxar as coisas sempre para o seu lado. Não é? A tendência é essa. Não tem para onde correr. Aí o que é que acontece? Isso vai provocar problemas de relacionamento com as outras pessoas. Então, nesse contexto, é que o Estado se faz necessário. Né? Então, o Estado nasce por causa desses conflitos, desses problemas de relacionamento. Tá certo? Então, o Estado nasce com a função de garantir, não é, a segurança de cada indivíduo e de seus direitos naturais. Tá certo? Olha, gente, olha só. Essa é uma questão bem sutil. Sabe por quê? Porque no seu ponto inicial, a ideia de Estado para John Locke é que o Estado estaria pronto para defender todos os indivíduos. Veja, não só os ricos e poderosos, mas todos, você trabalhador, você trabalhadora, eu trabalhador, você estudante, tá entendendo? Todo mundo, de todas as classes, de todas as raças, de todos os credos. Só que muitas vezes, infelizmente, ao longo da história, o que é que o Estado tem feito? Se colocado do lado dos poderosos. Então, muitas leis são feitas, né? Muitas reformas são feitas para defender os interesses dos poderosos. Mas, para John Locke, o Estado deveria, sim, não é, estar pronto para proteger e garantir a segurança de cada indivíduo e os direitos naturais de cada um. Né? Tá ok? Então, para John Locke, os homens são bons, livres e independentes. São iguais, pacíficos e seguros. E viviam sempre em estado de paz e de harmonia. Então, a ideia de poder para John Locke é, portanto, uma ideia extremamente liberal e democrática. Tá bem? Pessoal, um abraço e até a próxima.